e dar sequência à nossa pauta, meus amigos. Agora a gente vai para a hora boa aí, que a gente vai trazer, fazer uma análise aí da montagem, começando pela Série A, obviamente, dos dois elencos, Fred. A gente vai trazer aí como está o Fortaleza hoje, como está o Bahia hoje, um raio-x, né? Montagem que seria o time Um 11 ideal. contra 11, digamos assim. Né? Um 22 contra 22, no caso. Mostrar assim, porque a gente vê os torcedores debatendo isso. Né? Torcedores do Bahia e do Fortaleza estão debatendo, até tamanho de clube histórico estão debatendo, o que nem cabe muito, mas sobretudo o presente e o futuro, eles estão. Virou uma rixa comum agora, já que são os dois clubes do Nordeste na Série A. E já que o Bahia teve essa mão de tinta aí, mais do que a mão de tinta, né? O Bahia teve aí um aço sendo. O tricolor agora é mais de aço ainda, né? Porque colocaram aí novas pilastras de sustentação. Mas a gente vai comparar, né? Nesse momento, claro que ainda tem muitos reforços, sobretudo para o Bahia, né? O Bahia deve chegar ainda aos 6, 7 jogadores, pelo menos. Vai comparar, né? E isso também já começa a ter um debate, Lucas. Sport e Ceará, queira ou não, são protagonistas nessa Série B. Talvez os times que partam em vantagem na temporada. E também vai comparar os elencos, né, desse momento de Sport e Ceará. É isso. Então, joga aí, Rodrigo, para a gente já começar. E aí a gente vamos desenhar aqui como é que vai ser a dinâmica. A gente vai, eu vou falando aqui o que é que a gente tem e vocês vão votando, vão dizendo o que é que vocês acham de melhor aí em cada posição para a gente escolher. Tá aí, tá Sport Ceará. Vamos, se der para trocar aí. Pronto, agora. Vamos ter Fortaleza e Bahia começando. E aí a gente tem. Começar pelo gol, Cássio Zirpoli. A gente tem Matheus Felipe e Danilo Fernandes, que hoje está machucado. Qual é a previsão do Danilo, Cássio Cardoso? Só para a gente ter o panorama aqui de. Rapaz, Danilo, ele é para voltar. Março. Talvez depois do Carnaval ele dê uma chegada aí a disputar a posição. Mas é sempre muito incerto, sabe? Ele já tem um histórico de lesão. Ele pode não ficar no clube, Cássio? Pode, né? Pode, mas pode. Se ele. Eu acredito que essa hipótese só vira realidade se ele tiver uma situação irreversível. Se, tipo, não joga essa temporada. E aí o pessoal que assumiu o controle do futebol do Bahia, né, o Grupo City, tende a ser mais pragmático. Né? O Bahia fez muita negociação com o coração e com o fígado ultimamente, e não parece ser o caso agora do pessoal do Grupo City. Mas eu acho que só numa questão, vamos dizer assim, de realmente inviabilidade total para a temporada. Eu não acho que é o caso, não. Mas eu fico preocupado com a condição dele ao voltar. Porque ele, por exemplo, quando chegou ao Bahia, ele estava recuperando de lesão e demorou para pegar forma. Não, ele é reserva, isso é indiscutível, ele é reserva. Mas, assim, já dando opinião, o gol do Fortaleza tá muito mais seguro, né, para esse início. Isso. Marcos Felipe, ele pode vir a ser um grande goleiro, não, e a temporada formatar isso, mas você batendo o olho hoje, você vai ressentir muito mais testado. Aliás, os dois goleiros estão mais testados. Os dois goleiros do Fortaleza, enquanto do Bahia, um machucado e outro que foi reserva durante boa parte da temporada. Então, assim... Danilo poderia entrar no rol de testado também, mas... Entra aí, mas machucado não entra. Esse histórico. Veja só, eu acho que o Fortaleza não está melhor. Nesse momento, eu acho que o Fortaleza está bem melhor nesse setor. Não, muito melhor nessa posição, muito melhor. Sobretudo pro João Ricardo. Que deu outra cara. O Fernando Miguel foi muito bem. Ele é uma peça essencial para a recuperação do Fortaleza. Foi muito bem no Fortaleza. Mas se a gente tem aí Fernando Miguel e Poli, foi muito bem, pô. Isso. Ele estabilizou o problema. Se o goleiro do Fortaleza hoje fosse Fernando Miguel, a gente diria que Fernando Miguel estaria à frente, mas com a possibilidade ali de, ao longo da temporada, né, Marcos Felipe retomando um certo ritmo,
alcançar ou passar. Com essa certeza da dupla de goleiros do Fortaleza, e a gente pode chamar de uma incerteza completa do Bahia, porque é um goleiro voltando de lesão grave e um que pouquíssimo jogou em 2022. Para mim, o corpo, a solidez do elenco do Fortaleza coloca bem na frente nessa disputa. Só para ter uma noção, o último jogo do Márcio Felipe foi dia 27 de março contra o Botafogo, no Campeonato Carioca, semifinal do Campeonato Carioca. Muito tempo. Desde então ele não jogou, é muito tempo, cara. É muito tempo. Aí eu acho que é unânime, né? Não, é uma posição aí que Fortaleza, como o mais falou, né? Tá bem na frente, não tá só na frente, não. Essa daí realmente tem uma disparidade, muito pelo teste dos dois goleiros de Fortaleza, e Marcos Felipe aí pode ser um grande goleiro, mas ainda não virou essa chave na carreira dele, né? Aí, Fred, a gente tem na lateral direita, né? Tinga e Dudu, que foi reforço aí do Fortaleza para essa temporada, Dudu do Internacional, do Atlético Goianiense, que chega para brigar por posição aí. E no Bahia a gente tem Matheus Bahia e Rian. Rian ou Raia? André e No Borel. caso, André Desculpa, e Douglas Borel, né? Eu vim pro lado para baixo. André e Douglas Borel, obviamente. E aí? Veja, outra posição que Fortaleza tem vantagem absoluta, né, Cássio? É porque é até um problema do Bahia, né? Assim, talvez daqui a 3 anos a gente olha esses dois times frente a frente e caramba, que desequilíbrio. Que Bahia era esse, né? Mas hoje o desequilíbrio é pró-Fortaleza, porque, convenhamos. Não dá para ser engenheiro de obra pronta de jeito nenhum esse caso. Não dá. São jogadores promissores. A gente tem no Fortaleza. André foi convocado, né? André, velho. André é um jogador tecnicamente e fisicamente muito promissor. O problema dele é juízo. Ele é freestyle fora do campo e aí às vezes complica as coisas. Mas essa lateral aí você sente muito mais segurança em Tinga e em Dudu. É isso. Acho que o Xará falou uma coisa certa. De novo, nos dois casos, Tinga e Dudu, os dois seriam titulares do Bahia, né? Os dois. Seria. Pelo menos chegaria titular. Se o Bahia tem Dudu sendo contratado, era titular, não era Tinga jogou no Bahia já, né? Tinga jogou em 2016 na Bahia. Deixou nenhuma saudade. Tinga subiu, estava no elenco e subiu em 2016. O Tinga só jogou no Fortaleza, cara. Exatamente. O Tinga é um caso. A gente tá analisando o Tinga do Fortaleza, né? Isso. Exatamente. Fortaleza. Mas é isso. Você tem uma lateral direita promissora no Bahia, mas hoje a realidade do hoje é muito mais confiável a posição ali do Fortaleza com o Tinga. Dudu, antes de passar aí, só o Luca. Dudu chega para. A gente tem Tinga aí como titular, né? Nessa disposição aí. Mas como é que você vê essa disputa? Eu acho que Dudu chega com uma certa moral, né? Tinga tem muita moral no clube, mas Dudu é um cara que foi uma contratação. Enfim, imagino que a torcida tenha gostado, que chega para disputar bem essa posição com o Tinga, né? O Fortaleza, né? A gente teve ali um pequeno problema de lateral em 2022, né? O Fortaleza teve 3 laterais a temporada inteira, né? Praticamente depois da saída do Pikachu, quando a gente voltou para o 4-3-3, né? Jogava com o Tinga ou o Brits na direita e o Capixaba na esquerda, voltou outro Brits quando o Capixaba estava suspenso, né? Então o Fortaleza ele foi no mercado atrás de jogadores para essa posição, precisava de um time mais encorpado. Fica uma certa dúvida, Lucas, se alguns torcedores do Fortaleza ficam se perguntando, será que o Fortaleza volta para o 3-5-2? Né? Eu não acho, até pelas contratações que o Fortaleza vem fazendo, mas é uma alternativa para alguns momentos da temporada, já que o Tinga também faz a zaga muitas vezes, né? O Dudu ele chega com moral, mas claro, a gente tem que olhar que o Tinga é um cara que está no clube quase sempre como titular desde 2018, né? Ídolo do time, campeão de basicamente tudo, gols importantes.
então é um jogador da confiança do Vojvoda. Eu acho que de início eu acredito que o Tinga seja titular, mas eu não duvido o Dudu acabar indo para o banco. Já aconteceu do Tinga ser reserva em alguns momentos, não, é um jogador que entende, super de grupo, mas eu acho que de início, pelo menos de início, o Tinga deve ser titular, mas o torcedor fica bem feliz com a chegada do Dudu. Faz muito tempo mesmo assim que a torcida do Fortaleza não sente tanta segurança ao olhar para a lateral direita. Perfeito. Aí a gente tem, eu vou fazendo um pacote só aqui, talvez aqui a gente tenha finalmente mais um debate, né? A gente tem Brits, Tite, Benevenuto e Sebadios, os 4 aí do Fortaleza, e do lado do Bahia, Canu, Raul Gustavo, David Duarte e Marcos Vitor, Cássio Cardoso. Eu, assim, tem jogadores aí que já tiveram alguma experiência dentro do futebol brasileiro e deixaram boas impressões. Canu, Raul Gustavo no Corinthians, e o próprio David Duarte também. Baita temporada até a lesão dele no Goiás. Exatamente. Então isso dá uma confiança maior. E do outro lado, assim, porque a Tite está com reserva, né? Então, beleza. Porque Tite é um jogador que ele foi bem no Fortaleza e a gente tem que reconhecer, mas ele tem alguns limites. Veja, vou manter a lógica. É muito difícil. Eu só vou talvez discutir alguma coisa quando eu falar de Mugni e Daniel, porque são jogadores que a gente conhece dentro da realidade do Bahia e pode fazer uma frente com um pouco mais de bagagem, né, para poder abordar. Porque esses jogadores, eles estão chegando agora e são muito novos. O David Duarte não é tão novo assim, mas eles são novos nessa formação do Bahia. Eu acho que até o trabalho do Renato Paiva fazer é Renato Paiva e Vojvoda. Lógico que o Vojvoda tem todo o histórico que joga ele para cima e a gente eu não tenho nem o que discutir. Mas todo mundo é novo aí no Bahia. Então, eu acho que a diferença é menor, por exemplo, do que no gol. Eu acho que na zaga o Fortaleza tem uma vantagem, porém menor, relevantemente menor do que, por exemplo, no gol em relação ao gol do Bahia. Mas ainda vejo o Fortaleza mais encaixado e mais forte por conta justamente de um trabalho que segue em frente muito mais do que por causa das peças. Essa daí, JP, o cara se o cara acha que é o do Bahia, a outra pessoa que está na discussão, pelo menos para escutar o que o cara tem a dizer, né? A do gol não, se o cara vem dizer, não, o gol não dá nem para escutar muito. Mas na defesa não, eu acho que o cara tem que escutar os argumentos ali, porque são nomes ali interessantes do Bahia também, né? Perfeito. Um nome, por exemplo, como o Marcos Vitor, dentro do encaixe do Fortaleza, seriam, e aí, em que pese o Fortaleza já ter levado 3 jogadores do Ceará, né? Teria sido mais um, caso tivesse levado Marcos Vitor. Mas é um nome que Marcos Vitor, se tivesse sido contratado pelo Fortaleza, teria sido um nome elogiado, né? Não vou falar nem tanto de valores, não vem ao caso. Vou falar da peça. Teria sido uma contratação elogiada, porque para todo torcedor, né, todo analista, todo mundo que estivesse vendo uma possível contratação do Marcos Vitor, iria olhar para o Fortaleza e dizer, pô, você vai ter Brits, vai ter Tite, vai ter Benevenuto, que você já tem algumas certezas, e você vai ter Marcos Vitor ali sendo trabalhado para ser um substituto natural. Muito bom como zagueiro, muito bom sem bola, desarmando, cortando, defesa de área, com bola no pé, construindo dentro das características, né, tem qualidade. Mas quando você traz para um Bahia, né, e aí a lógica do Fortaleza é de você já ver um time, você já sabe o que espera, você já sabe o que cada um pode dar, já sabe que, poxa, Tite, você sabe que é um cara de uma idade mais avançada. Aos poucos o Fortaleza já vai trabalhando a sua substituição. O Bahia não, o Bahia é um time em formação. Então, a gente lista aqui nesse momento até Canu e o David Duarte como titulares, mas a gente não tem nem essa certeza, né? Vai que o Renato Paiva já utilizou em alguns momentos o esquema com 3 zagueiros e aí o Marcos Vitor pode aparecer como titular. O Marcos Vitor, como titular hoje, é uma certeza? Não, não é. É uma expectativa altíssima. Altíssima. É um jogador que tem nível para
a atingir bom patamar aí em Europa. Mas hoje não tem uma garantia, né? E esse encaixe do Bahia, a gente vai precisar ver ainda. A gente vai precisar ver, né? Mas todos os nomes são nomes interessantes. Eu acho que todos esses nomes, eu usei o exemplo do Marcos Vitor, né? Por ter sido alguém que já estava ali no radar, já estava aqui dentro da nossa cobertura, por ter sido do Ceará. Mas todos esses nomes fariam certo sentido dentro de um contexto de encaixe aos poucos no Fortaleza. Né? Então não há nenhum nome aí de jogar fora, não há nenhum nome descartável, não há nenhum nome que se reprove a contratação, mas até que se tenha a comprovação do rendimento, a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Esse é um setor onde a gente no final do ano pode estar falando, e aí refazendo esse programa ali após a 19ª rodada da Série A, a gente pode estar dizendo, ó, a dupla de zaga do Bahia hoje está melhor. Isso pode acontecer, mas hoje ainda não. Hoje a gente ainda tem que ficar, né, por todo o encaixe, por tudo que a gente já viu, com os jogadores, a dupla, o trio aí, o encaixe do Fortaleza, né? Vou colocar assim. É isso. A gente vai pro meio campo, Luca. Eu só queria falar um pouco da zaga, porque Fala. rapidinho, né? Porque realmente, eu acho muito pé de igualdade as duas defesas, se a gente for analisar, né? O Bahia trouxe 4 bons zagueiros. A questão é que o Bahia trouxe 4 bons zagueiros que ainda não jogaram juntos e vão começar a jogar agora. E eu acho que isso pesa muito contra o Bahia. Pelo lado do Fortaleza, cara, tem 2 zagueiros testados e muito bons, que são ali Benevenuto e Brits, que estão aí como titulares, né? O Ceballos é uma promessa, um bom jogador, que mostrou alguns momentos em 2022, e o Tite também teve seus bons momentos, mas não terminou tão bem em alguns momentos da temporada, e já vem sendo criticado há algum tempo. Eu acho que o Fortaleza ele deveria buscar talvez mais uma outra opção. Eu acho que ainda tem um Abraão, jovem promissor também, que deve ter oportunidade no estadual, mas o Fortaleza ele é aquela coisa. Eu acho que de todos os setores, o que me causa mais incerteza no Fortaleza é justamente a zaga. Eu acho que é esse que me causa mais incerteza e curiosamente é o que me causa, que tem me causado talvez a maior segurança do Bahia. O Fortaleza ele pode ter um ano maravilhoso na defesa, como ele pode ali chegar no meio do ano e pensar, cara, a gente precisa de mais um zagueiro. Então acho que é justamente esse pensamento. O Fortaleza hoje ele larga na frente, se a gente olhar aqui de forma cega. A gente não sabe como vai estar daqui a 6 meses. Acho que hoje de forma cega. Pelo Fortaleza, os jogadores do Fortaleza já estarem jogando há algum tempo juntos. O Brits há 6 meses, mas o Benevenuto já está aqui há 2 anos. Acho que o Fortaleza ele larga um pouquinho na frente, né? E eu acho que agora é o lateral esquerdo, né, Lucas? E rapidinho, Luca, não à toa no Fortaleza aí, esse é o único setor onde não teve contratação, né? No gol, nas laterais, no meio, no ataque, todos tiveram contratações, na defesa, na zaga, aí nesse miolo, ainda não. Então fica essa... Se eu tivesse que escolher 4 para montar um time hoje, eu escolheria 2 de cada lado. Acho que seria o melhor encaixe aí, o encaixe ideal para todo mundo. Uma dupla que joga, uma dupla de muita qualidade para o futuro, né, para fazer a substituição natural ali, que ao longo do tempo a gente vai poder avaliar melhor, mas esse setor do Bahia gera bastante expectativa. É isso, eu ia pular lateral esquerda sem querer, mas é porque também eu acho que... eu só quero fazer uma observação à lateral esquerda, porque realmente o Matheus Bahia e o Ian complica, mas o Bahia está em via de anunciar o Johan Chaves. E aí, se o Bahia confirmar essa contratação, vai encorpar muito o setor. Porque o cara, ele com 20 anos, ele já mostrou qualidades assim, superlativas, sabe? Fez grande final. Independente do Vale, né? Do Independente do Vale, equatoriano. E ele realmente encorparia muito o setor lateral esquerda do Bahia. Então acho que é uma... O Fortaleza foi nessa com o Landázuri, né? Exatamente. Com o Landázuri. Não deu certo. Não deu certo. Jogou a final da Copa do Nordeste, né? É porque assim, cara, o Independente Del Valle ele é um Red Bull Bragantino equatoriano, né? Ele é um time sem torcida. Então, ele pode vir a ser muito bom, mas
o futebol brasileiro vem contratando muitos jogadores do Del Valle, né? E muitos não vem dando certo aqui no futebol brasileiro. Talvez seja efeito, mas então, entra um pouco do raciocínio que eu acabo usando para essa análise aqui. Os jogadores que estão no Fortaleza, eu estou dando a eles no super trunfo números maiores, porque eles estão no Fortaleza funcionando como o Fortaleza está fazendo os jogadores funcionar. Lembro do Atlético Nacional de Medellín. Empurrou um bocado de jogador aqui para o futebol brasileiro e poucos deram certo de verdade. Como se imaginavam, então, a altura dos investimentos. O Guerra, o Borja, tem mais, peraí. O Copete, jogadores que participaram daquele Atlético que sabia tirar o melhor dos seus atletas. Certo, né? No Palmeiras. Isso. E vários foram sendo vendidos. O Cárdenas certinho um pouquinho. Mas não foi, mas não atendeu o que foi investido, né? O Cárdenas é um exemplo também. Então, assim, eu penso que o Independente Del Valle pode estar vivendo isso, né? Você olha um jogador, o Berril, que o Lucas Barcelos lembrou aqui, o Arthur Silva também, foi até para o Flamengo. Então, assim, eu acho que o Independente Del Valle pode estar vivendo esse momento, mas vale a pena você apostar, principalmente que é um jogador de 20 anos, não um jogador que passou a carreira toda oscilando e de repente chegou no Independente Del Valle e se encaixou. Mas isso conta muito. O Pikachu do Fortaleza dos últimos anos não seria o mesmo Pikachu no Bahia dos últimos anos. Eu tenho certeza disso. E ele se fosse anunciado naquela época, que ele foi anunciado pelo Fortaleza, a torcida do Bahia ia criticar. Que achou que tinha passado e a gente viu a relevância que o Pikachu teve para o Fortaleza. Então, isso também torna a comparação muito difícil dos dois elencos hoje, assim, ou difícil até de discutir. Mas vale chamar a atenção disso. O Independente Del Valle talvez esteja sendo um Atlético Nacional agora dos anos 2020 até 2022. O Chaves que teve na pré-lista do Equador, né? Acabou não indo, mas teve na pré-lista do Equador da Copa do Mundo. Muito agressivo na fase ofensiva. E aí, Lucas, eu acho também... Luca, né? Lucas sou eu, né? Luca. Acho que é mais uma posição que não tem muito... Enfim, hoje, né? No retrato atual, o Fortaleza passa na frente com tranquilidade, né? Eu acho que se o Chaves chegar e der certo, muda. O Fortaleza também está apostando. O Lucas Esteves é um cara que teve nos últimos 2 anos no Colorado Rapids, né? Da MLS. Ele é um jogador que eu gosto, me agrada bastante. Eu acho que não começa como titular, mas acredito que possa ir ganhando a posição aos poucos. É jovem, 22 anos, né? Mas eu acho que o Fortaleza fez duas. Tava precisando, né, cara? O Fortaleza tava precisando nessa posição. Acho que a gente só tinha o Capixaba no passado, né? E terminamos 2020 praticamente improvisando o Oswaldo em alguns momentos ali, jogando no 3-5-2, já que o Crispim estava lesionado e o Bruno Melo não vinha correspondendo. Então, realmente, é uma bela mudança, apesar que quem chegar de titular vai ter que substituir o Juninho Capixaba, que fez um 2022 ali, final do ano, maravilhoso pelo Fortaleza. E aí eu já vou abrir um outro parênteses. Você pegou o melhor exemplo possível. O Juninho Capixaba era do Bahia. E por mais que ele tenha feito alguns bons jogos no Bahia, ele saiu sem um respaldo, sem uma saudade do torcedor de forma geral, entendeu? Nenhuma saudade, né? Então, quando você via... Se eu visse o Juninho Capixaba do lado do Bahia, eu teria uma avaliação diferente do Juninho Capixaba do lado do Fortaleza. E ele não começou bem aqui. Ele não começou bem. Ele foi ganhando espaço e foi ficando e foi dando certo. Fortaleza tem essas coisas assim, né? Tem jogador que só dá certo aqui. É um mérito. Isso é um mérito, velho. Isso é um mérito. Não acho que isso é à toa. Eu não sei explicar exatamente o que é real. Nem o problema do Bahia nesse caso, nem o mérito do Fortaleza. Mas assim, eu não acho que é simplesmente algo aleatório. Eu acho que tem mérito de um e demérito de outro aí nesse processo. Veja, eu vou só trazer um contraponto rápido aqui. Gosto muito da contratação de Bruno Pacheco e também do Lucas. Gosto bastante do Bruno Pacheco, o jogador Bruno Pacheco. Mas quando o Lucas cita aqui o histórico, né, dos jogadores que atuaram
nessa posição. E aí, lógico, em um ano foi um 3-5-2, em outro ano ali já voltou para um 4-4-2. A gente traz um histórico de Juninho Capixaba, Lucas Crispim e Luca falou a linha até certo ponto, Oswaldo chegou a ser utilizado como esse ala esquerdo. Então, a gente tem um trio, né, o histórico aí de atletas extremamente agudos. Um atacante de ofício, um ponta, um meia, bastante ofensivo, um meio ofensivo, e um lateral que a gente sempre falou que, em vários momentos, a gente falou até em Juninho Capixaba virar um ponta de ofício. Né? E aí, inclusive, lógico, eu achava que era o caminho para ele, viu? Isso. E quando eu brincava, quando o Bahia, que a turma queria dispensar, que a turma não queria nem ter pintado de outro Bahia, que teve esse momento de rejeição total. Debatemos aí, muito sobre isso, né? Debatemos muito. Pode jogar aqui na minha lixeira para ser ponta aqui. Isso. E agora traz o Bruno Pacheco, que por característica é um cara mais equilibrado, né? Não tão jogado às valências ofensivas, ao ataque, a ser aquele cara extremamente avançado, de último terço. Não, traz um cara ali mais de base de jogada, que não vai dar tanto espaço defensivamente falando, mas que também não vai apoiar tanto. Então, o jogador é muito bom. Bruno Pacheco teria espaço em muitos times da Série A, como teve no Fortaleza. Mas a característica muda. Então, só vou deixar esse ponto aí. Né, que lá na frente a gente pode até estar falando, poxa, o Bruno Pacheco encaixou, não encaixou, por quê, tal. E aí, talvez o esquema, né? Lógico, o Vojvoda é extremamente capaz e já provou, não sou eu que vou dizer o que o Vojvoda pode ou não pode, sabe ou não sabe. Mas né, há uma mudança dessa característica do que vinha sendo feito no setor. Lucas, algumas pessoas no chat estão perguntando de determinados jogadores. Teve até um superchat de Roberto Serafim, né, perguntando por... Isso. Me fugiu o nome do zagueiro do Bahia. Joga aí. Gabriel Xavier e Diego Rosa. Isso, Gabriel Xavier. Veja só, a gente só colocou duas opções por posição, tá? No caso do Bahia, Pedro Pereira, né, que trabalha com a gente, ele fez essas escolhas aí. Na verdade, ele deu a lista, ele validou as escolhas. Então, nessa lista não tem Diego Rosa, né, que poderia ser ali no lugar de Danielzinho, de Marco Antônio, e não tem Gabriel Xavier na defesa. Não sei se Cássio Cardoso considera que ele estaria na frente dessas opções. Não. Mas o Diego Rosa talvez pudesse compor ali com o Mugni, mas o Diego Rosa está para ser anunciado. Mas ok, o Diego Rosa sim poderia estar ali, soma com o Mugni. Agora, na verdade, até teve uma mudança que a gente acabou não atualizando, porque né, quando eu pedi para Vitor fazer a produção, ele passar a lista, ele colocou o Christian, né, que não está mais. Acabou, não vem mais. Isso. E no caso do Fortaleza, Fortaleza tem uma exceção. É o Diego Rosa do City, né? É o do City. Agora, só um detalhe aí que o Roberto Serafim comentou, que ele falou que o Tinga não seria titular para André. O Tinga do Bahia, não. O Tinga do Fortaleza, sim, né? Sim. Eu não tenho a menor dúvida, Roberto, que Tinga seria titular. Porque a gente não está analisando o potencial só do atleta, está analisando o momento do atleta e o conjunto da obra. Tinga é um jogador muito mais maduro sobre os mais diversos aspectos que a gente for abordar do que André. Então, André, ele conseguiu perder a vaga em alguns momentos para Marcinho. Naquele estado que o Marcinho estava. E eu lhe digo que não foi necessariamente por questão técnica, é porque André, infelizmente, ainda não tinha se colocado como alguém confiável do ponto de vista de juízo mesmo, de comportamento. O comportamento dele no campo é ruim, o comportamento dele no campo muitas vezes também foi ruim, e aí os técnicos preferem confiar em quem tem um mínimo de bom senso para tomar decisões. Essa é a real. Então, assim, isso conta muito. Então, hoje, Tinga seria titular no lugar de André, e André poderia vir a tomar posição, e André pode vir a ser um lateral muito melhor do que Tinga. E outra. Mas hoje, André é um atleta de 19 anos, e Tinga é um atleta de 30, né? Quando a gente estiver falando do André de 30 anos, e aí dando todo o mérito a Tinga, quando a gente estiver falando do André de 30 anos, daqui a 11 anos, a gente pode estar falando de um André muito maior do que Tinga. Mas hoje, no Brasileirão 2023 Série A, Tinga estaria na frente de André com o Vojvoda, com o Renato Paiva, com qualquer treinador. Essa questão. O Tinga é um cara que fez 40, passou de 40 gols nos últimos 5 anos, cara. Por um zagueiro lateral é coisa pra caramba.
Mas vamos seguir em frente. Tem a opinião de Roberto, mas vamos seguir em frente. Queria só fazer um comentário também sobre, né, um amigo Info Bahia aqui, né, que comentou que é um pouco cedo, acho que para ser da gente fazer isso. Veja só, a pauta é o ponto de partida da temporada, não é o ponto de chegada. Isso. A gente está analisando o ponto de partida, né? A primeira segunda-feira, como os times estão trabalhando. Isso aí vai ser analisado e reanalisado e analisado jogo a jogo, torneio a torneio. A gente está só vendo como é que está hoje. Ninguém está fazendo aqui previsão de quem vai ficar na frente na Série A, não. Exatamente. Todos sabemos que o Bahia está trocando de pele, né? Então, evidentemente, não é um time informado. A gente sabe disso. Não, E isso, eu falei, o Bahia tem 6, 7 influenciando. jogadores aí por baixo. Isso está influenciando muito na análise individual e tem que influenciar, não tem como ser diferente. Amanhã pode ter Chaves, como a gente falou, pode ter no Chero, no Fortaleza, né? Você tem opções que mudam a cada nova negociação, né? A lateral esquerda teria um outro debate, como a gente falou, né? Que é justamente a posição que a gente. Esse é o retrato atual, né? O retrato de hoje, né? O retrato do Aí o João Maurício está trabalhando. Aí o João Maurício comenta aqui: vocês ainda vão olhar para trás e rir dessas coisas do Chico André. Pode ser, já falamos. Literalmente o que eu falei. Chances, Daqui a 10 anos. Chances, inclusive. Só que hoje, meu irmão, a gente tá falando do hoje. A gente não tá falando do amanhã. O hoje. João Maurício, volte 2 minutos aí no meu comentário. Isso. Que eu disse que daqui a 10 anos estaremos falando de um André bem maior. Mas inclusive, eu falei que pode ser que no final do campeonato ele esteja olhando para essa comparação e diga que ela é desleal com o Fortaleza. E pode ser também que a galera fala: que André era esse que esses caras falavam? Porque esse é o futebol, minha gente. Esse é o futebol. E eu já vi muito jogador bom de bola aparecendo, botando a cabecinha ali no time profissional e a coisa não funcionando. Pelo amor de Deus. Olha só, é 50-50. Porra, tá vendo André, tá aí na Europa, os caras lá. Então, que André mesmo era esse? Que eu não lembro desse jogador, não. Ah, pô, tá na Jacuipense hoje. Esses dias esse debate estava acontecendo, né? Uma foto de uma seleção sub-20, onde da escalação titular a turma tava lembrando 5, 6. Cara, acontece. O Brasil não é o que a gente, não é o que a gente espera, não é o que a gente acha, mas a gente olhar para o Brasil para em 2004. Sub-20. O Brasil para 2004. E convenhamos, aqui não é exercício de previsão, né? Exatamente. É um exercício. Brasil para 2004. Maicon, Daniel Alves, Robinho, Diego. Deixou de ter Luiz Fabiano, Adriano, Kaká. Era um timaço. Foi para a Olimpíada? Não foi. E coincidentemente todos acharam Tinga, enfim, todos aqui estão do mesmo lado. No chat tem outras pessoas achando o contrário, mas é natural. O cara pode achar André melhor, porra. Mas o torcedor do Bahia tem uma imagem de Tinga, vê só. É foda o torcedor do Bahia dizer que o cara que jogou nada no Bahia hoje é ok, pô. Não tem como projetar que o cara, não sei quando a raiva que o cara faz no seu time, ela não se apaga quando o cara começa a jogar melhor em outro. Ponto. Ninguém apaga, não, meu amigo. Não tem ninguém que convença. Não tem ninguém que convença. Vale lembrar que o Tinga, no PAN de 2015, foi titular, colocando o Gilberto no banco. O Gilberto hoje está no Torneio de Toulon, Tinga. 2013. O Tinga teve uma boa passagem ali pelas bases, né, cara? Então. Não se tornou o que prometia se tornar, cara. Exatamente. Mas é aquele negócio, né? Faz parte. Por exemplo, o Amaral. Amaral é um jogador que surgiu no Fortaleza voando. Destaque do Brasil em 2005. Quem olhava para o Amaral pensava que o Amaral ia jogar anos e anos na Europa. Começou mal no Palmeiras, teve um Sul-Americano Sub-20 que jogou muito bem. Foi para o Mundial Sub-20 de 2007, aquele que tinha um Alexandre Pato. E foi o melhor lateral esquerdo, né? Jogando improvisado na lateral esquerda do torneio. E o Amaral terminou a carreira jogando aqui no Caucaia, no Ferroviário, jogando Série B de Cearense. Não rendeu, né? Não vingou. Eu acho o André muito promissor. Até mais do que quando o Tinga surgiu. Ele surgiu no Fortaleza chegou no Fortaleza com 22 anos, por exemplo. Ele era muito novo. Mas é isso, ele é promissor. Ele pode vir a ser alguma coisa. Vamos colocar aqui a escalação do Brasil campeão mundial sub-20 2011. Quantos realmente se tornaram grandes jogadores a nível de seleção brasileira? Então ele é um jogador muito promissor que daqui a 10 anos, ele estava comparando o Tinga com o André. Beleza, mas hoje ainda é comparável. Daqui a 3 anos talvez não seja. Não dá para fazer adivinhação. Vamos para os volantes. Exatamente. Vamos. Só tem mais um superchat aqui
de Bruno Solano. Cadê o Frange para fazer um cara a cara Santa e Ferrinho? 3 da manhã Frange ele chega, 2h30 da manhã começa tá. esse cara a cara aí. Santa e Ferrinho. Ferrinho caiu, né, inclusive. Vai realmente jogar a Série D. Cada tabocada que vocês dão, velho. Eu quero saber se o Felipe vai aparecer. Veja só. O Felipe parou ali, desde que o Santa parou. Né? Aí veio. Porra, Felipe, participar aqui, vai ter Copa do Mundo, vai ter não sei o quê, H-Menon, porra, chega aí e tal. Cara, meu irmão, nem respondeu, porra. Nem respondeu. Sumiu. Mergulhou total. Você também embute um bocado de sacanagem nas suas frases, velho. Eu acho o seguinte, não, vou ser muito sincero. Eu acho que ele tá com medo que a gente explore outros temas aqui. Mas a gente não vai explorar, não, Felipe. Fique tranquilo. Vamos lá. Vamos seguir, pô. Vamos seguir. Vamos pro meio Vamos campo. embora. Luiz Volante. Cardoso, nos apresente aí o Bahia e a gente começa essa comparação com o Fortaleza aí. Que é que a gente vê no meio de campo. Vamos para os 3, né? Vamos. Esse meio campo. Veja, eu acho que é um equilíbrio interessante esse meio campo, que o Fortaleza leva vantagem, porque o Fortaleza está montado e tem um formato ali que está funcionando. Então, o Crispim é um jogador muito técnico, o Zé Wellison funcionou, o Hércules é bem promissor. No lado do Bahia, por exemplo, o Marco Antônio. Pô, se você tivesse botando o Marco Antônio que veio do Botafogo, meu irmão, eu estaria trazendo uma outra projeção, até reclamar dele não ser titular. O Nicolas Acevedo, eu preciso vê-lo no Bahia. O Rezende oscilou muito. O Mugni, eu acho que ele tem algumas qualidades importantíssimas para a composição de elenco. Mas eu acredito que um Diego Rosa chegando, talvez um Santiago, né? Também Rodrigues, que está sendo bem especulado, aí, jogador do New York City, esse meio-campo ele seja rearrumado. Acho que há um equilíbrio, mas há a vantagem do Fortaleza pela montagem do time, por jogadores que já foram, vamos dizer assim, já bem testados, né? E conseguiram colocar. E infelizmente, o Danielzinho, para mim, é um jogador de média superior, tecnicamente. Ele é de média superior. Mas a gente está trazendo um resgate de um time que acabou de voltar da Série B, né? E isso é foda também. Tá? Então, ele vai precisar fazer um bom trabalho numa Série A. E eu acredito nisso, porque eu acredito que a formação em torno dele vai ser uma formação muito melhor, que vai potencializar a qualidade dele. E aí isso vai ajudar muito. O Danielzinho teria um espaço confortavelmente no time de Fortaleza. Os outros a gente ainda precisa discutir mais. Luca, como é que você recebe Danielzinho aí? Banco. Não vou mentir, banco. Porque o próprio Bernardo não vem para ser titular. Ele tá aí porque tá aí, mas ele não vem para ser titular. Hoje o Fortaleza busca, por exemplo, o Lutero justamente para jogar com talvez o Galhardo nessa função, né, de falso 9, não o Bernardo de início. Até porque o Fortaleza ele é capaz até do Romarinho ser titular e o Bernardo não, pelo menos de início, né? Eu gosto muito do Danielzinho. Gosto muito do Danielzinho desde os tempos de Fluminense. Gosto bastante dele. E é um jogador que, daquele time que caiu do Bahia em 2021, um dos que mais me agradava, o que mais me agradava, para falar a verdade, né? Junto com o Gilberto, obviamente. A gente não pode esquecer do Gilberto. Mas hoje, por exemplo, no meio-campo, o Fortaleza ele já há muito tempo não joga com. Jogou, por exemplo, com o Lucas Lima, né, no ano passado, teve o Matheus em boa parte do ano passado, teve ali em 2021 o Matheus Vargas, o Lucas Lima, mas era muito ali da questão do Fortaleza jogar com um jogador muitas vezes mais de jogo, mais de realmente um jogador de mais entrega, né, do que realmente um jogador mais técnico. É o que o Fortaleza busca, né, transição rápida, uma afunilação. Gosto muito do Danielzinho, mas cara, o próprio Bernardo eu não acho que chega para ser titular. E eu não vejo que alguns torcedores do Bahia, o Acevedo é um jogador que quando ele surgiu no Nacional, no futebol uruguaio, desculpa, ele surgiu muito bem. Mas ele estava jogando nas últimas 2 temporadas, por exemplo, nos Estados Unidos. A mesma coisa que eu falo do Lucas Esteves. A Liga Americana, ela não é uma liga que a gente consegue dizer, pô, o cara estava jogando num grande nível. Não dá. Mesma coisa que eu digo do Lucas Esteves, cara.
É a mesma coisa que eu falei do Caio Alexandre quando ele chegou. Não consegui dizer que o Caio Alexandre vinha bem porque o cara estava praticamente sem jogar na MLS. O Acevedo pode dar muito certo, como o Caio deu no Fortaleza. E acredito até que vai dar. A Liga Argentina ela é infinitamente superior a praticamente qualquer outra liga nacional das Américas. É o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mexicano, Liga Argentina, top 3. Então, são as 3 principais ligas do continente, aí sem dizer muita coisa. Eu não estou dizendo que todo mundo que vem de lá é ruim, mas são jogadores que têm que se adaptar a um novo estilo de jogo. O Fortaleza ainda tem o Ronald, né? Que também não está aí, mas ele joga até com certa constância. Teve o Justo, que o Fortaleza não conseguiu negociar, então deve ser aproveitado. Eu acho que é aquela questão. O Fortaleza ele larga um pouco na mesma coisa da zaga, ele larga um pouco na frente, porque já está um pouco mais testado os volantes, não o meio. Apesar que o Fortaleza ainda pode ter o retorno do Otero, acho que não vai ficar, mas está ali tentando negociar. Então o Fortaleza larga na frente por já estar testado. Mas o Bahia a gente sabe que o Bahia pode encaixar, pode vir mais algum jogador. O Diego Rosa, pelo que eu vi do Diego Rosa, nunca me agradou muito. Mas é jovem, tem 20 anos, é um novo futebol. Tá chegando agora, né? Subindo agora no profissional, 3 temporadas de profissional só. Então, acho que hoje, por ter mais rodagem, o Fortaleza tá um pouquinho na frente, mas eu não acho. Eu acho que o meio do Fortaleza ele é mais encaixe do que realmente qualidade técnica. Eu acho que é isso que preza muito mais pelo lado do Fortaleza. Não à toa, se a gente tiver que escolher um potencial, um grande, nesse Fortaleza, hoje, talvez a gente, se for falar o jogador em si, né, talvez a gente ficaria com a quarta opção, que é o Hércules. E aí eu deixo um ponto que eu gosto de estar sempre acompanhando, sigo alguns torcedores dos times, né, da região, gosto de estar sempre acompanhando. E eu vi um certo clamor ali entre torcedores do Bahia, e aí, lógico, é torcedor, tão somente. Quando a não concretização da compra do Christian, um clamor ali pelo Bahia, o Bahia agora com a porta do Grupo City, e atrás do Hércules, né? E acho que a risada do Luca foi... Talvez os ele tenha comentários, visto os caras algo do estão... tipo. É porque Então, eu assim, entendo, né? Porque os caras estão revoltados com o há um comentário. encaixe no Fortaleza, que a gente já viu, já foi testado, mas o Acevedo, né, o Nicolas Acevedo, eu acho que é um nome que jogaria. Hoje eu escolheria o Nicolas Acevedo e depois eu acho que Mugni não consegue bater de frente com esse meio do Fortaleza, mesmo falando que é um meio de encaixe. Né? O Danielzinho tem suas qualidades, eu acho que brigaria ali, dá uma briga boa, mas ainda vejo o Fortaleza na frente. E aí é sempre importante dizer, há um encaixe no Fortaleza. A gente está falando de um time pronto, de um time montado, de um time testado e visto. Enquanto o Bahia, a gente está falando de potenciais. Muitos potenciais, né? Muito, muito alto, mas ainda potenciais de encaixe. Né? Então, hoje, desse trio, eu acho que o trio do Fortaleza é acima, mas de nome, né? de potencial, o do Bahia, eu ficaria com esse Nicolas Acevedo aí, que é um cara que a gente já Luca pesou, né, a Liga Americana, a MLS, mas é um cara de muita qualidade que tem muito a acrescentar, tem muito a agregar aí nesse meio. JP, já puxando com você aí, na frente, a gente tem Pikachu, Pedro Rocha e Galhardo, com outras opções ali no banco. E o que a gente coloca aí como talvez o time de partida, Biel, Kaique e Everaldo, o camisa 9, dos últimos reforços aí do Bahia, JP. Começou a dividida aí com esses 2 trios ofensivos. Lucas, esse sim é um setor onde eu acho que o Bahia já vai ter uma cara inicial boa. Né? Se a gente colocou ali, poxa, tem que ver o encaixe da defesa, quem vai, quem fica, qual vai ser a dupla, se vai ser um trio, esse meio, o Christian que não vinha, mas não veio, que seria um encaixe muito bom. Esse trio de ataque aí titular, né, com o Kaique, Biel, que merece, tem suas críticas, né, pelo que foi no Fluminense, foi um dos investimentos assim que eu, né, lógico,
Achei um pouquinho acima, talvez um pouquinho precipitado. Não precipitado, a palavra não é precipitado, mas uma esperança maior. Talvez seja o nome que a gente vai ter que esperar, dar um pouquinho mais de tempo, né? Mas o trio hoje do Bahia, eu já espero de partida um trio bem legal, um trio podendo acrescentar muita coisa. E aí vou voltar ao ponto de quase sempre, né? De quase todos os setores. O Fortaleza queria um Kaique para compor, né? Para brigar, para estar ali no bolo. Queria talvez um Biel. Everaldo já não sei, né? Mas o Everaldo vai depender muito do encaixe, né? Do que o time conseguir fazer chegar para ele. A gente sabe que é um cara que consegue fazer gols. Mas hoje, nessa dividida, eu vou dar se em todos os setores eu vim falando até aqui, poxa, o Fortaleza está mais encaixado, o Fortaleza isso, o Fortaleza aquilo, o Bahia é potencial. Esse ataque do Bahia, eu acho que pode chegar um pouquinho mais, já dando cartas iniciais bem boas, né? Já com um encaixe de um ponto de partida bem interessante. Antes de trazer Cássio e Luca aí, tem mais um superchat aqui de Roberto Serafim, eu já vou jogar para vocês também. Roberto Serafim, mais uma vez, se falar de encaixe, é o Fortaleza todo. É o Fortaleza todo. A comparação não deveria ser por qualidade individual. Isso é questionamento de Roberto Serafim. Mas aí a gente tem uma série de problemas, né? Porque muitos jogadores novos, o próprio Biel, se a gente for pegar o que os jogadores fizeram até agora na carreira, piorou para o Bahia. Exatamente. Gente, é pior ainda. O Bahia é mais expectativa, né? A gente está conseguindo fazer um equilíbrio com base no pouco que muitos jogadores mostraram e pelo fato de ser bem promissores. Olha a discussão que a gente teve sobre o André. Né? Se a gente pegar exatamente o que eles já fizeram até agora, aí a gente vai tomar uma surra aqui. Eu acho que a discussão vai ficar ainda pior. O individual, ele acaba sendo influenciado pela estrutura, pelo coletivo. O exemplo do Capixaba, para mim, é um exemplo que me ajuda muito a explicar o que eu estou pensando. Né? O Capixaba do Bahia era um, o Capixaba do Fortaleza era outro. Se você botasse o Capixaba do lado do Bahia, a referência do Capixaba era bem diferente do Capixaba do lado do Fortaleza. Por mais que o Capixaba tenha oscilado no Fortaleza e tenha oscilado no Bahia. Então, assim, eu enchi a bola aqui do ataque do Bahia, principalmente pelo nome de Kaique, que era reserva no último colocado da Liga Portuguesa, no Passos Ferreira. Enchi a bola aqui. Todo mundo acabou de ouvir o meu comentário, enchendo a bola do ataque do Bahia. Então, assim, há uma expectativa muito grande. Não à toa o Ciri pagou o que pagou, tá buscando investir, dar rodagem, trouxe para o Bahia porque deve ter esse entendimento de ser um contexto que vá potencializar, mas o momento de Kaique não era bom. O momento de Kaique não era bom. Assim, né? Então, não dá para ser cego, não dá para fugir da realidade. A gente tá trazendo e não dá para analisar a qualidade individual apartada de um contexto. Assim, é como você analisar aqui. Muita gente comentou no passado que o Thiago Galhardo foi preterido aí nas conversas da contratação com o Ceará sob o argumento que ele bagunçaria o grupo. E no Ceará, ele bagunçaria o grupo. E ele não jogaria o que ele jogou no Fortaleza, muito provavelmente, porque o ambiente estava propício para não receber um jogador complicado. Diferente do Fortaleza, que tinha uma intervenção pronta. Então não posso comparar a qualidade técnica do Thiago Galhardo fora do contexto de Fortaleza. Ele deu problema no Inter, deu problema no Vasco, deu problema no Ceará. E no Fortaleza não deu, porque tinha um contexto propício para a qualidade individual dele ser bem utilizado. Eu acho que faz todo sentido. Léo Fontenelle no escuro aí. Eu me assustei, o pessoal só chegou a voz. Deu aqui como se fosse cair da minha internet, aí depois eu voltei a ver vocês, mas... Solidariedade. Não, eu parei de ver vocês, depois voltou, mas a minha imagem pra mim tá normal. Eu vou sair e entrar aqui. Hoje tá tudo escuro, eu achei que tinha apagado a luz. E dormido. Sobre o ataque aí, e eu não sou... Aí no caso do João Pedro, para mim foi otimismo. Não sou tão otimista ainda quanto o Pedro, porque eu vejo que, apesar dos jogadores... aparentemente, os titulares, né, prováveis titulares, Biel, Everaldo e Kaique me agradarem bastante, me agradam mesmo. Eu acho que a reposição ela é bem questionável nesse momento, sabe? São 3 jogadores que na Série B fizeram o Bahia penar, sabe? Não deram assim uma confiança de que
poderiam resolver problemas. Veja, Cássio. Isso é um de uma série B. Eu não quis mencionar os reservas, né? Os Não, reservas eu você veja entendi, ali. mas assim, mas eles não estão aí à toa, né? Estão aí para a gente fazer uma análise geral, assim. Então, assim, se você for botar o Ricardo Goulart ou o Romero, eu até posso discutir por conta da qualidade do Ricardo Goulart, mas fisicamente, ano passado ele apresentou um déficit absurdo. De Pietri e Romarinho, em comparação com o Jacaré é de lua, velho. O Jacaré é de lua demais. Muito irregular. Caio Vidal e Moisés, eu não vou nem conversar. O Romarinho tem 5 temporadas de Série A, pô. Seguidas. É isso. Não tem nem... São Rapaz, mais de 100 os jogos cara na primeira precisa- divisão. Pô, eu tô falando de jogadores que foram mal na segunda. Não foram assim. O Caio Vidal foi mal na segunda divisão. O Ricardo Goulart Tanto foi que mal na o segunda. Romarinho foi a exceção de eu colocar um terceiro nome, justamente pela relevância dele. Né? Numa lógica ali, você pensa, porque o Romarinho não jogaria em outras posições aí E também. eu quero O dizer Romarinho que é Eu fiquei mais desconfortável fácil de ser o não ter reserva do Romarinho. Pikachu do que o De Pietri. Eu acho que ele é mais fácil ser o reserva do Pikachu que o De Pietri. eu quero dizer que eu gosto do que o Bahia está fazendo de formação de elenco. Tá? Eu realmente acho que é um caminho promissor. Mas estamos falando de um caminho promissor. Não estou falando Eu acho também, sabe, Cássio? Mas eu tenho um pouquinho de dúvida se às vezes não é um exagero da toada, sabe? Mas, enfim, é o que eu falei, aquilo que eu falei e venho falando, né, sobre essa gestão do sítio no Bahia. A gente vai aprender muito, esperar muito e tem que ter muita paciência. Porque, assim, veja só, eu acho interessante, eu acho a linha interessante, mas se não tem a assinatura do sítio por trás, eu tava falando mais do que tu. É porque eu tô confiando beleza, que mas outros olhos, que assim, veja só, que não são os olhos de Belintani achando que Biel tem jeito. Certo? Porque para mim são olhos de pessoas que entendem mais de futebol. Mas o caminho, para mim, é esse. Sempre foi. E uma das coisas mais críticas que eu fiz quando o Belintani era presidente do Bahia era ele querer buscar um Clayson para chegar apresentando um poder de fogo financeiro, montando um time cascudo, e esses jogadores normalmente não dão certo aqui. Eu acho que o perfil do Bahia não é esse que o Belintani estava apostando. É esse que o City está apostando. É o que eu penso. Então, se chegasse Canu, Biel, Kaique, Davi Duarte, sobre a gestão Belintani, eu concordo com você que a percepção ia ser desconfiada. Mas eu, estou falando por mim, ia me sentir muito mais confortável com o que estava sendo montado do que quando eu vi chegar Cleison, do que quando eu vi chegar Rodriguinho, do que quando eu vi o Bahia botar 4 milhões e meio Fernandão de volta. Eu acho que Cleison faz um pouquinho. Segunda vez que eu discordo, porque eu acho que Cleison faz um pouquinho essa linha. Faz um pouquinho de quê? Dessa linha atual. Cleison era novo quando chegou no Bahia. Eu não acho que Cleison é dessa linha. Não acho. Tinha tido 2 temporadas, eu acho. É porque tinha atingido outro patamar. Mas eu acho que a ideia do Bahia era dar uma. Aquele jogador ali tem um enorme potencial de venda, mas tá mal. Eu acho que é diferente dos outros. É a segunda vez que eu discordo de Cássio. O Bahia contratou 40%, pagou 40% no Bahia. de preço. O que o Bahia fez com o Cleison foi tentar dar uma resposta a Arthur Vitor, que tinha saído, e o Bahia estava com poder de fogo. Aí Arthur Vitor saiu e correu para contratar alguém para botar no lugar. Um cara que vinha mal, isso que eu quero dizer, um cara que vinha mal. Ali eu achei que o Bahia tentou dar um tiro de olha, o cara vai jogar aqui, vai valorizar, a gente vai vender bem. Mas ali no arriar da mala, para mim, o Bahia estava contratando uma grife. Jogador que se deu bem no Corinthians, se destacou. Era grife, velho, era grife. Tanto que ficou todo mundo empavorosa quando o Bahia anunciou o Cleison. Eu tenho uma visão diferente de Cleison. Você botar uma camisinha do Corinthians, meu irmão, jogador bater 3 bolas, aparecer 3 vezes na Globo, com o melhor jogador, com não sei o que, ganhar um título, lascou-se, o cara vir pra cá... E Cleison nunca foi um jogador extremamente considerado e elogiado por suas capacidades técnicas. Pois é. Ninguém abriu uma live para dizer que Cleison é o bota 10, bota 11 que vai carregar o time. Sempre foi dentro do Corinthians foi um operário. Dentro do Corinthians, Cleison era um operário que o Bahia pagou. Pagou status de craque. Isso, exatamente. Mas... O Bahia pagou, para a época do Bahia, pagou status de craque para um operário do Corinthians. Enquanto nenhum desses, se é o Corinthians hoje anunciando o Kaique, se é o Corinthians, lógico, dentro já do encaixe lá que o Corinthians tem.
todo mundo ia estar elogiando mais. Se é o Corinthians anunciando Acevedo, se é o Corinthians anunciando Christian, todo mundo ia elogiar, né? Porque o Christian, por exemplo, é um jogador em alta. O Bahia, né? E aí é uma contratação que não se concretizou por uma questão física, né? Uma avaliação física do Bahia. Mas é um jogador em alta. Acevedo é um jogador de reconhecida capacidade técnica. Kaique, reconhecida capacidade técnica. Cleison nunca foi reconhecido por sua capacidade técnica. É um cara de força, de explosão, de ajuda ao time. Cleison fazia isso no Corinthians. Não bota 10 que Cleison resolve. Nunca foi. Né? Então, por isso eu acho que é um investimento diferente.